Bom, professora, o nosso trabalho é sobre a mídia na ditadura, né? E a gente gostaria de fazer algumas perguntas com a senhora. Uma das primeiras perguntas seria quando e como surgiu a ditadura? A ditadura surge, dá os primeiros passos em 1964, quando é deposto o presidente João Goulart. Nesse primeiro momento, já é um regime de exceção, já não é um regime democrático, um regime legal. Já é um regime de força, com restrições, atos institucionais, acabaram os partidos, ficaram só 2, estabeleceu-se eleição direta, cassou-se mandatos de deputados, etc. Mas ainda não se pode dizer que seja ditadura. A ditadura é de 1968, aí sim, é declarada, é visível, tem todas as características da ditadura. E o que muda, basicamente, é o fechamento do Congresso. Porque enquanto o Congresso está funcionando, praticamente, mesmo que seja de uma maneira irreal, existe um órgão responsável pela representação. Essa representação pode até não estar representando, mas existe. Na hora que fecharam o Congresso, o poder está só na mão do Executivo. Bom, assim, e como a participação, né? Quem mais participava dessas revoluções contra a ditadura? Revoluções contra a ditadura? Isso. Não chega a haver revoluções, há manifestações. Há manifestações. Essas manifestações, elas têm diferentes momentos. No primeiro momento, são os intelectuais, os artistas, que fazem movimentos contra esse governo ditatorial. Um outro momento é dominado mais pelos estudantes. Os estudantes universitários, principalmente, que se organizam e fazem o congresso da UNE, fazem passeatas, etc. No fim do período, é uma participação geral da sociedade. E aí eu estou falando da campanha das diretas, não é? Que é a campanha para restaurar a eleição direta no Brasil. Dessa campanha participa a sociedade toda. A sociedade inteira, né? E assim, as manifestações, como elas eram vistas perante a sociedade? Tanto daqueles que participavam, dos filhos daqueles que participavam, quanto daqueles que não tinha praticamente ninguém envolvido. Como havia muita censura, nem tudo era sabido. Não se sabia exatamente o que estava acontecendo. Você sabia por relatos, por pessoas que tinham sido envolvidas, por famílias que tiveram filhos ou um outro amigo envolvido. Portanto, eu acho que essas famílias que sofreram na pele a repressão e essa perseguição política, lógico que elas detestavam, odiavam e muitas realmente se empenharam em derrubar esse regime, embora a ação fosse dos jovens. Não é muita gente antiga. As famílias que não tinham ninguém envolvido, e eu acho que era a maioria delas, estavam numa total alienação, não sabiam o que estava acontecendo, portanto, não lhes dizia respeito, não se manifestavam. Não tem imprensa livre. Isso, eu ia falar, devidamente não tem a imprensa, né? Então não está nem sabendo, não é? Então entendi. acaba se... E assim, houve algum ponto positivo na ditadura para a senhora? Ou para o Brasil em si? Depende da maneira como você olha. Eu acho que uma ditadura em si não tem nada de positivo. Mas se eu tivesse que dizer o que é mais negativo, sem dúvida a repressão. Sem dúvida a falta de liberdade, sem dúvida as prisões, as torturas. Isso não há dúvida de que foi o pior. Agora, tem gente que se lembra do período da ditadura até com saudade. Por quê? Porque foi uma época de prosperidade econômica, o chamado milagre brasileiro. Então havia pleno emprego, havia financiamento para casa, havia possibilidade de comprar carro, havia segurança nas ruas.
Então as pessoas têm essa imagem desse lado da ditadura e são exatamente as que não veem o outro lado. No caso, a senhora já até, né, comentou aí sobre as repressões. Então esse daí seria o pior dos pontos negativos da ditadura. É o pior, sem dúvida é o pior. Entendi. Assim, as formas de violência que eram mais utilizadas contra os jovens que se manifestavam contra o regime militar ou a ditadura em si. Veja, o jovem é jovem, o jovem é idealista, e o jovem dessa época, principalmente, ele é muito idealista e ele é desafiador. Então, essa repressão, muitas vezes, a repressão vem de dois lados, ou por uma participação em organização clandestina, organizações que supostamente previam atos revolucionários, alguma coisa assim, ou por uma participação pública na rua, que são as passeatas, são os movimentos dentro da universidade. Então é diferente. A repressão contra um suposto membro de uma organização é a repressão oficial, é o interrogatório, é a tortura e etc. Nas ruas é um confronto. Os estudantes em passeata praticamente desafiam. E eles estão em desvantagem, porque a vantagem, naturalmente, é da repressão. A repressão tem armas, a repressão tem outros recursos. O que os estudantes faziam muito, eles levavam bolinhas de gude, porque a grande parte do policiamento era feito a cavalo. Então, eles jogavam as bolinhas de gude no chão e os cavalos escorregavam. Então, esse era um artifício. Era uma defesa. Era uma defesa. E você vê que é de uma forma ingênua, não é? Não é com armas, não é com nada. Exato. Então, e assim, professora, a senhora chegou a participar de alguma manifestação? Só dentro da faculdade, fora. E a senhora chegou a conhecer alguém, amigo seu, algum conhecido? Sim, que chegou vários, a ser... Vários. Ou até vários mesmo amigos sumido? Meus, porque nessa época eu estava na faculdade. Então, era uma pressão muito grande, não é? E eu ainda tive um agravante. Eu era casada na época e meu ex-marido era militar. Então, eu vivi uma angústia muito grande. Porque, de um lado, eu ouvia um lado da questão. Porque puseram bomba não sei onde, porque mataram não sei quem, porque feriram o segurança e parará e assaltaram não sei onde. Por outro lado, na faculdade, prenderam, torturaram, mataram. Então foi muito angustiante. A senhora ficava dividida, né? Entre pontos de vista. Eu não ficava dividida assim de dizer esse tem razão, esse não. De uma certa maneira, eu nunca fui de esquerda. Nunca fui de esquerda. Mas eu não aceitava a ditadura. Então era uma posição meio complicada. O pessoal de esquerda me chamava de direita porque eu não era membro desses grupos. E o pessoal de direita dizia que eu era de esquerda porque eu não aceitava a ditadura. Então era uma coisa... Entre a cruz e a espada. Foi muito conflitante, foi uma época muito difícil. Por isso que eu digo que é muito difícil tratar esse período como isenção. Porque a maioria das pessoas que se viu envolvida por ideologia, por participar de ações, e foram os que mais sofreram. E assim, professora, no caso dos jovens de antigamente, que a gente vê principalmente, a gente está fazendo esse trabalho sobre a ditadura e sobre as manifestações, nós vimos que os jovens eram bem assim, idealistas, eles lutavam pelo ponto de vista. Politizados. E hoje a gente vê que muitos deixam a desejar muita coisa. Alguns ainda lutam, mas muitos deixam a desejar. A sua opinião sobre isso? Você acha que o jovem deveria ser conscientizado um pouco mais, se conscientizar um pouco mais sobre isso? Eu acho que isso é um conjunto de coisas. Esse jovem dos anos 60, ele é um jovem que frequenta, ele é uma minoria universitária. A universidade tem outro caráter, tem um caráter mais acadêmico, o jovem lê mais, o jovem é uma juventude polêmica, que discute muito e lê muito. Então, esses jovens, eles são politizados por causa de leituras, de discussões e da formação de uma posição ideológica.
Hoje não tem isso. Hoje o sistema é outro. É uma educação mais abrangente, uma educação que é mais ampla e, portanto, não exige tanto. E o jovem tem outros interesses. Você não pode comparar o jovem dos anos 60 com o jovem de hoje, que tem internet, que tem todas essas informações acessíveis, que tem toda a tecnologia e tem principalmente um consumismo sem limite. Só para finalizar, então, professora, se hoje, vamos supor, se hoje, em pleno século XXI, 2011, amanhã houvesse uma ditadura, você acha que seria pior, melhor? Qual seria a situação do Brasil hoje, devido até mesmo os jovens não mostrarem tanto interesse em lutar pelos ideais? Por eles terem tudo É muito assim. difícil você prever futuro. Quando você fala em ditadura, você nem precisa prever muito. Violência, repressão, cerceamento de liberdade, isso é ponto comum. Isso aconteceu na ditadura militar, na ditadura Vargas, isso aconteceu nos outros países ditatoriais, Cuba, União Soviética, etc. Então, quanto a isso, eu acho que se repetiria. Agora, a reação da sociedade, eu não sei dizer. De repente, os jovens se conscientizam, se organizam, não é? Porque o jovem tem isso dentro dele. É que está dormindo. Está disperso. Está dormindo, está disperso, não foi provocado. Então, não sei. Eu ainda confio na juventude, sabe? Agora, não gostaria de ter essa situação para ter comprovação. Ninguém. Não gostaria, não, né? Bom, professora, obrigado mesmo pela entrevista aí. A gente agradece de coração o grupo inteiro. Está ajudando bastante a gente. Muito obrigado. Tá?